Boa tarde, gente. Hoje, dia 20 de julho, nós vamos conversar com o José Carlos, que é pedagogo da rede municipal. Ele é professor interino e tem sido uma das pessoas, que tem mais tomado frente aí, representando os professores interinos, na questão daquela suspensão de salários, daquele decreto 188, depois do decreto 268. E aí nós temos informações para trazer em relação a essa pauta da educação e temos também aquelas informações referentes à dúvida que tem muita gente aí questionando, que é o retorno às aulas de forma não presencial. Mas essa forma não presencial, ela é uma forma não presencial como uma forma não presencial para os alunos, vai ser presencial para os professores. Isso já foi passado para o pessoal da educação, então nós vamos bater esse papo agora com o José Carlos. Ele está entrando já, aguardando só ele fazer a conexão. Boa tarde, professor José Carlos. Boa tarde. Tudo jóia, meu líder? Gostaria de estar falando contigo sobre coisas melhores, né? Gostaríamos de estar falando sobre o que poderíamos melhorar na educação. Estamos aí com algumas pessoas aí acompanhando, que também são da área de educação. A gente gostaria de estar tratando de outros assuntos para realmente melhorar a educação no nosso município. Infelizmente, por conta de certas arbitrariedades que a gente sabe que aconteceram, né? Principalmente pela parte da gestão, como aquele decreto 188, né? Que suspendeu os pagamentos, depois o decreto 268, né? Porque o 188 chegou a ser derrubado, foi feito um outro decreto, aí aventando a possibilidade de 50% de pagamento de um salário adiantado, é o que está no decreto, apesar de que a gente já tem informações de que foi feito diferente. E agora, né, além de não estar, vamos dizer, resolvida a questão dos interinos, a gente já viu aí a delegação de responsabilidade das aulas, etc., já para todos os professores. O que me causa mais estranheza, e eu estou antecipando, eu não sou pedagogo, apesar de que todo mundo já percebeu que eu gostaria de ser, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas admiro demais a profissão de professor, considero realmente uma das mais nobres. Mas o que me deixou mais assim estarrecido foi ver na documentação, na própria resolução, uma transferência praticamente de todo o plano pedagógico para as unidades, né? De uma forma assim, bem descentralizada e sob a desculpa de ser adaptada à condição, né, de cada unidade, mas acabou se livrando, vamos dizer assim, a administração de uma responsabilidade. Então, gostaria, né, de conversar contigo para a gente falar primeiro sobre a questão dos 3 meses, né, de suspensão de salário. Eu tenho algumas informações para trazer, né, talvez já seja do seu conhecimento, seja do conhecimento de todos, mas tem algumas informações. Uma delas, em requerimento que eu fiz sobre informação do que foi pago. Você lembra, José Carlos, que eles diziam, estava no decreto e assim foi pago, assim foi dito, que seria pago em 50% de um salário adiantado, não foi isso? Sim. Então, na verdade seria no mês de abril, mês de maio, mês de junho, não haveria salário, mas seria pago a título, está assim no decreto, a título de adiantamento de um salário, né, no mês futuro, 50% equivalente ao salário. Pois bem, eu pedi cópia de toda a tramitação desse processo dentro da prefeitura. Os próprios procuradores municipais não viram forma de fazer isso. Você lembra que eu falava no grupo que não existia adiantamento de salário na administração pública? Então não tinha uma base legal para falar assim, não, nós vamos adiantar o salário. Não existe essa rubrica. A única possibilidade é adiantamento de salário na concessão de férias. E realmente, como eu tenho hoje a cópia aqui do processo, inclusive que eu vou disponibilizar para todos os profissionais interinos, os procuradores também não encontraram forma de fazer essa antecipação de 50%. Então, a resposta oficial que eu tenho aqui em minhas mãos é essa daqui, que eu vou até ler. Eu questionando sobre os 50% a que título foi pago, a resposta é sim. Os 50% noticiados
referem-se ao salário do mês de abril de 2020. Veja bem, refere-se a abril. Trata-se de 50% do salário, descontados os 5 dias abril que já haviam sido pagos. Cumpre informar que já foram pagos os 50% do salário do mês de abril e do mês de maio de 2020. É porque demoraram também para responder. Então, primeira coisa que a gente tem que identificar aqui. Não é adiantamento. Por mais que não tenham falado isso, não tenham noticiado isso, mas a Procuradoria reconhece que os 50% que foram pagos nesses 3 meses, então, são salário. Né? É salário do mês de abril, salário do mês de maio, salário do mês de junho. Por que eu falo que essa informação é importante? Porque nós temos que continuar brigando pelo pagamento do restante do salário. E nos meses subsequentes agora, nós temos que ter o pagamento integral, por óbvio, e não o descontado 50%. Já tinha essa informação? Não, né? Não. Então, essa é a resposta oficial da Procuradoria. Uma outra informação, né, que eu tenho que passar também é que nós entramos, né, com a ADIM em relação ao... Nós temos 2 ações aí principais tramitando. Uma é a ação que foi movida pelo sindicato, que é uma ação de todos os profissionais interinos, né, ou dos que se inscreveram para fazer, e tem também a ação que foi a ADIM, movida pelo PSC, né, o presidente José Eduardo Torres, compõe o PSC pode ajeitar aí. Compõe o PSC ao Zé Eduardo, a Valdenir, o Rosinei, e aí foi ingressado a ação, né, de inconstitucionalidade pela presidência do partido para derrubada do decreto, aquele lá, o 188. A votação, a pauta, né, o julgamento da ADIM estava prevista para o dia 16, ou seja, na semana passada, quinta-feira. Infelizmente, não houve ainda publicação de nenhuma decisão. Está no gabinete da desembargadora Clarice Claudino da Silva, né? E nós estamos aqui monitorando o processo também. A gente vai disponibilizar, já tem, né, o número, né? Os profissionais já têm, estamos acompanhando. Mas essa ADIM também pode dar um resultado favorável para os profissionais. E agora eu quero saber da sua impressão sobre essa situação. Eu acho assim, no momento de pandemia que a gente está discutindo, fazer pagamento adicional de salário até para poder ter, né, mais garantia, movimentação de dinheiro, etc., circulação, ter realmente corte, suspensão, pagamento pela metade é lamentável, né? Mas, infelizmente, são coisas que a administração faz que não tem, pode ter certeza, participação da sociedade. Mas pode falar, José Carlos, a palavra é sua agora. Já falei até demais, quem tinha que falar era você. Então, nobre vereador, agradeço a participação, né, pelo convite. Inclusive, foi até pouco divulgado, porque conversamos agora à tarde, né? Você mandou mensagem para mim cedo e eu até mexendo com a questão aqui das aulas, que a gente tem que estar entrando em contato com os pais, né? Tem pais que não tem assim, o telefone, né, não está batendo, o endereço atualizado, não estão atualizado, né? Então a gente está mexendo com essa questão do retorno às aulas. E aí voltando lá no então, realmente o que foi passado para a gente foi a suspensão de primeira mão, né? Pagamento apenas de 5 dias. E aí foi onde que nós fizemos toda a mobilização, fomos na Câmara, né, procuramos apoio. Tivemos apoio apenas de 5 vereadores, né, depois caiu para 4. E tentamos lá, não deu certo. E realmente a questão é essa. Foi pago para a gente, foi passado para a gente, foi repassado para a gente, e nós não tínhamos direito a estar recebendo enquanto não estivesse em sala de aula. Então, portanto, o pensamento de tanto
da SME, né, da Secretaria Municipal de Educação, quanto da Prefeitura, é que nós só temos direito a receber se tivermos dando aula. Como se fosse prestador de serviço, né? Prestação, como Que não tem fôssemos nada a ver. prestador de serviço. Então, e aí, nessa briga da justiça na Câmara, ficou da gente estar reunindo e conversando. Como tivemos, acho que, 2 conversas com a secretária de Educação, não tivemos nenhum êxito na conversa. O que foi passado é que a prefeitura não tinha dinheiro, tal. E marcou uma reunião, inclusive, com o prefeito, né? E onde ele não compareceu. E no outro dia, ele reuniu com os 10 vereadores que apoiavam ele, né, da base. Foi na onde que eles organizaram esse decreto, acho que não lembro agora o nome, o 268, exatamente, estava o 268, e na onde que foi esse adiantamento de 50%. Mas não teve nenhuma conversa com os interinos, não teve participação dos interinos. Foi um acordo entre os 10 vereadores, o prefeito e a Secretaria Municipal de Educação. Não teve nenhum interino. O que os vereadores alegam, os que estavam lá, é que alguns profissionais conversaram com eles em particular tal, e falou que se conseguisse pelo menos meio salário e tal, mas com a gente, nem com a coordenação do movimento, né, não foi falado com ninguém, nenhum dos que estavam à frente do movimento. Então, foi apenas entre o prefeito, a Secretaria Municipal de Educação e os 10 vereadores. E ficou acordado desse adiantamento de 50%. Entre eles, né? Ficou acordado entre eles. Sim, entre eles. Que seria, e até então foi passado para a gente, que seria quando fosse repor as aulas, ano que vem. Eu acredito que por não ter legalidade de esperar até o ano que vem para a gente estar repondo, foi o que o senhor já falou aí, que é a questão do procurador, então ele já está cobrando agora. Então, agora nós recebemos durante esses 3 meses aí 50%, e agora a gente vai trabalhar mais 3 meses por 50% do salário. Pelo que eu entendi, isso não. É o que a gente... É o que estava esperando, Sim. né? Isso, tipo assim, nem o que eu ia acabar de concluir agora, que a gente nem sabe de certo. Porque, inclusive, tem questão de horas, né? Essas aulas que a gente vai estar dando por apostila, é por hora, é uma coisa bem confusa que nem a secretaria conseguiu esclarecer para a gente, não tem nada em papel, é só conversa entre a secretária e os gestores, né? Então, não tem nada de concreto para a gente. Então, nós não sabemos nem se esse 50% vai ser pago nesses 3 meses, ou se ele vai, por exemplo, contar em horas e contar em 4, 5 meses. Então, tá uma confusão. Entendi. Não tenho nenhuma informação segura em relação a isso. Não. Coisas que nós temos por exemplo, eu fiquei sabendo agora há pouco, quem tem contrato de 30 horas com a Secretaria Municipal, eles vão estar cortando essas 10 horas, vai estar pagando só 20 horas. Inclusive, acho que a maioria não sabe, eu fiquei sabendo agora há pouco. Eu também não estou sabendo disso, não. Então, eu fiquei sabendo agora há pouco dessa questão, que vai ser pago apenas 20 horas para quem tem 30 horas. Na contramão de uma demanda que nós temos, que inclusive o Judiciário reconhece, que é o direito às horas de atividade para os profissionais interinos, né? Que já foi alvo também de requerimento meu, e a desculpa foi só de que não havia regulamentação para isso. E o problema é que quando a gente fala de regulamentação, e que envolve despesa, geração de despesa, não pode vir da Câmara. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os prefeitos que elegem, não preciso nem dizer isso, né? Mas precisam ter uma gestão que seja voltada para garantir, por exemplo, esse direito, não retroagir. Bom, como eu expliquei, diante dessa resposta, que é uma resposta oficial,
feita, como a Câmara não tem realizado, nas sessões não tem sido discutido os requerimentos dos vereadores, eu fiz o requerimento diretamente à Prefeitura, foi respondido pela Procuradoria-Geral do Município, pelo próprio Procurador Bruno, que inclusive assina muitas vezes alguns decretos, né? A gente tem visto isso, e na resposta oficial está: o pagamento dos salários é referente aos meses. Não é o pagamento integral, mas não é pago a título de adiantamento. É salário do mês de abril, maio e junho. Isso significa que a nossa expectativa agora, fazendo uma interpretação do decreto, é de que todos vão receber 150% do salário, porque vai receber o salário do mês de julho, que não está abrangido pelo decreto, e tem que receber os 50%, né, que ficou faltando. É óbvio que não era a situação ideal, que nós gostaríamos é que todos recebessem normalmente, como os efetivos receberam, né, como outros servidores também que por ser grupo de risco ou qualquer coisa assim, tiveram que estar afastados ou fora das atividades, independentemente de ser da educação ou não, também receberam, porque a pandemia não foi causada por nenhum profissional da educação, né? Nem interino e nem efetivo. Mas essa é uma expectativa que nós temos, então, do recebimento, vão continuar cobrando, sem dúvida, né? Não podemos perder a esperança, porque além de nós termos as vias administrativas, que é as que nós estamos explorando agora, nós temos também a judicial, né? E a gente entende que a justiça, nesse caso, ela vai ter que pender para o lado certo, que é o do pagamento dos profissionais. Agora, sobre essa questão do retorno às aulas, qual que é o suporte que os profissionais da educação estão tendo? Então, é, falando do. Já vou só terminar, encerrar um pouquinho a questão Pois do não. anterior e já continuo. Assim, a esperança realmente é essa, na esperança de que haja o pagamento, mas assim, eu acredito, o que dá para a gente passar até agora é que nós recebemos 50% durante esse período que estava paralisado e vamos trabalhar agora mais 3 meses por 50%. É isso que foi passado para a gente, é isso que nós temos de concreto. Inclusive, aquelas pessoas que já tinham terminado, que estavam cobrindo férias, contrato, que já tinham terminado o contrato, já estavam em outra escola, estão sendo orientadas a retornar para a escola e está cumprindo esse adiantamento lá na escola que ele estava. E aí tem um novo contrato. E tá tudo confuso, que nós não sabemos se essa pessoa vai estar recebendo pelos dois, vai estar recebendo pela metade. A única coisa que eu sei é que ela vai estar trabalhando nas duas escolas. As ADIs vão ter que estar em duas escolas, os professores vão estar em duas escolas, fazendo 2 planejamentos, 2 atividades para cada escola. E isso que foi passado, está sendo orientado os gestores estão cobrando. Eu reivindiquei isso na escola que eu estava, reivindiquei no grupo que estava também. Eu não acho certo. E se a pessoa tiver com os dois vínculos, ela tem que receber pelos dois. Ela teria que receber 50% do anterior que ela estava e mais 100% do novo, da nova escola que ela vai estar, que ela vai estar selecionando para 2 turmas, no caso, né? E as ADI também, elas vão ter que estar trabalhando meio período numa escola e meio período na outra. E aí fica cada escola tá vendo que tipo que vai estar, né? Se vai estar todo dia na escola, se vai estar um dia sim, um dia não, aí eles deixaram para as escolas, foi o que você falou lá no começo. Empurrou toda a responsabilidade para as escolas, e as escolas que tem que acabar arrumando, encaixando, né? Essa forma. Mas, assim, as ADIs, serviços gerais, vão estar trabalhando meio período na escola que já estavam e meio período na outra. Aqueles casos que contrato nenhuma e teve que voltar para poder pagar. Agora, aqueles que têm contrato direto, aí eu já não sei como que vai ficar, aí já fica a critério da escola. Bem confuso, E a né? outra pergunta, qual que é a outra que você fez mesmo?
O suporte, o que está sendo dado de suporte para, por exemplo, os professores que estão preparando lá as aulas, etc. Então, para a gente foi apenas passado o modelo que era para a gente tá fazendo, né? O modelo para a gente estar fazendo planejamento, fazendo as atividades e somente. Não foi e foi ofertado também a casa aquele professor que não tenha internet, não tenha tal em casa, ele pode estar indo na escola, né? Mas isso também já é aquele meio, né? É, Qual professor que vai estar saindo em plena pandemia para estar indo lá, né? Nenhum momento foi oferecido nada pra gente, nem fala assim, vamos dar uma recarga de R$ 12 para um professor, para ele estar planejando, para ele estar vendo isso aí. Não foi feito nada, não tem nenhum planejamento a esse respeito. o professor, então, tem que se virar nos 30 e ainda com metade do salário. Sim, com metade de salário e dessa forma. Aí, a não ser que ele não queira fazer em casa, aí ele vai na escola que ele está lotado e faça sua Aglomera, atividade. Sim, tem aglomera, né, lá na aglomeração, escola. tem essa questão. Não Então quer sabemos se a dizer internet de que, lá vai aguentar tudo mundo. Tem toda essa questão. então quer dizer que os profissionais vão acabar cumprindo 10 dias letivos por semana, é isso? O que foi passado para a gente foi para a gente estar fazendo de 15 em 15 dias um planejamento e que vai valer para a gente durante 15 dias e para o aluno vai valer 2 semanas. Certo. Isso que foi passado, mas assim, nada de concreto, nada de assinado. Tudo meio escuro assim, a meu ver, né? Não tem nada de concreto para a gente, assim, Certo. garantias, por Então exemplo. vamos ter que fazer também, formalizar isso, né? Vamos ter que fazer pedido formal em relação a isso, até para garantir o reconhecimento aí dos dias, porque naquela questão da compensação das horas lá no decreto, não estava considerando que em 15 dias você cumpriria 15 dias. Ele estava colocando como só nos dias que tivesse efetivo trabalho, né? Lá no decreto 268. Então a gente tem que formalizar isso, porque realmente em 2 semanas você não tem 15 dias, tem 10 dias letivos. E como você falou, inclusive, que alguns profissionais vão trabalhar numa escola de manhã e outra à tarde, então eles vão acabar cumprindo 20, né, 10 dias letivos por semana, né? Porque vão estar cumprindo 2 horários. Bom, a gente não tinha muita. Como se diz assim? A gente sabe que a pandemia criou situações imprevistas, né? E realmente imprevisíveis em todas as Sim. esferas. Mas durante muito tempo, a gente foi notório, inclusive nós até reclamamos em relação a isso. A prefeitura, certa feita, pagou R$ 700 mil para uma consultoria, para a consultoria colocar no papel as deficiências que os professores, servidores da educação, etc., identificavam nas escolas, desde infraestrutura, né, até questão de tempo e tudo. Ou seja, na época nós questionamos que não precisava pagar R$ 700 mil para uma consultoria lá, a Falcone, para vir para ouvir isso daí das escolas. Bastaria dialogar com os conselhos da comunidade acadêmica, da comunidade escolar, perdão, conversar com os conselhos tal que teria. E agora, nesse momento de pandemia, que nós estamos sem aula efetivamente desde abril, não é isso? Estamos então abril, maio, junho, né, durante todo esse período de 3 meses, sendo que para a pandemia, para as contratações relativas à pandemia, isso não engloba só saúde, não é só tratamento, mas também as decorrências da pandemia, como poderia ser a da educação. Não foi feita contratação de nenhuma consultoria, não foi feita contratação de nenhuma compra de material que eu digo assim, material didático, de plano, de etc., né, de assessoramento aos profissionais da educação. O que a gente viu foi que durante esse período, realmente a prefeitura só economizou dinheiro, né, sem energia, sem gastar energia, sem transporte escolar, sem fazer o pagamento do adicional de horas extras, por exemplo, dos motoristas, né, dos guardas, uma série de coisas. A prefeitura economizou muito dinheiro nesse período e ainda tentando economizar em cima do salário, né, dos profissionais interinos. Então fica aqui meu manifesto, José Carlos, porque eu vou buscar informação em relação a esse calendário, né, conforme você falou, como eu disse, para a gente ter oficializado, né, se vai ser realmente uma compensação de 15 dias e também
vamos dar prosseguimento aí na nossa cobrança do pagamento do restante do salário de junho, de abril, maio e junho, e do pagamento integral, né, do salário de julho. Obviamente que a gente, como eu falei, né, a gente tem muito assunto na educação para conversar, poderíamos estar em assuntos melhores. Realmente, eu só falei com você, né, praticamente em cima da hora, porque eu até estava na expectativa de que a gente tivesse a resposta hoje, esperei a publicação do Diário Oficial, da sentença, não, né, da liminar naquela ADIM que foi proposta lá pelo PSC. E aí quando saiu a publicação e eu vi que não tinha nada, aí eu falei, não, a gente não pode deixar esse assunto esquecido. Até porque causa uma certa preocupação das pessoas, né, de achar que a única coisa que a gente não pode fazer nesse momento é se conformar com o que aconteceu. A gente tem que estar realmente, né, continuar mantendo a luta. Então, mas vai ficar gravado, né, tanto no nosso Insta, como vou colocar lá na página do Facebook, né, as pessoas vão poder compartilhar, colocar no YouTube, porque isso fica um registro dessa luta, né, que não é a luta minha, né, a luta. O vereador Pastorello é um dos vereadores que, representando o povo, está cumprindo o papel. Essa luta realmente é dos profissionais aí da educação, a luta é sacrifício, né? Porque eu continuo recebendo salário, o prefeito continua recebendo salário, todo mundo está recebendo salário. Só quem teve o sacrifício de ter o corte, né, vamos dizer, nos 50%, foram vocês. Então é uma luta que a gente representa, mas é uma luta aí do coletivo. E eu espero também que os demais servidores, que a sociedade, que tanto valoriza o professor, o profissional da educação, todos são importantes, que a sociedade também se engaje nisso e cobre, né, uma resposta. E eu fiz também o convite, Zé Carlos, porque, infelizmente, a gente ouviu muita conversa de que vocês estavam com tudo resolvido, que estavam recebendo, né, normalmente, e etc. Eu estou falando, ouvindo da sociedade. E a gente precisa que a sociedade saiba, né, que realmente não está nada resolvido, né, que só foi empurrado o problema mais para frente. Mas vamos continuar firmes aí nessas cobranças. Eu, sinceramente, na Câmara, o projeto de derrubada do decreto 268 já foi reprovado na CCJ, então, infelizmente, né, não foi passado para frente. Eu sou presidente da CCJ, mas eu só voto em caso de empate, né, e não teve empate. A comissão entendeu que, apesar da derrubada do decreto 268 ser idêntico à derrubada do decreto 188, a CCJ entendeu que esse era um acordo feito com os vereadores e que os vereadores não poderiam ser contra um acordo, vamos dizer assim, que eles mesmos ajudaram a entabular. Acho que você ouviu isso, né? De alguns vereadores. Sim. Quando pediu apoio. Então, falaram que não podia. Então, eu não tenho mais esperança lá na Câmara. Estou falando isso com muita dor no coração, porque não era para ser assim. Mas eu tenho esperança, confiança no Judiciário e, principalmente, né, até nessa interpretação que a Procuradoria está dando, de que realmente não tem como deixar de fazer esse pagamento. Eu vou deixar franqueado, Zé Carlos, pode abrir seu coração para a gente, para a sociedade, porque, como eu falei, né, vai ficar registrado, é um espaço seu, né, é um espaço aí, um espaço de luta e um registro histórico que a gente está fazendo nesse momento. Então, a minha indignação, eu acho que da maioria, né, eu digo os interinos, foi que no dia de hoje, por exemplo, lá em abril, no dia 20 de abril, nós estamos sabendo que nosso salário foi suspenso. Então, no dia do fechamento de folha, igual hoje é fechamento de folha, nós estamos na expectativa para ver se vai ser dado hoje, se a gente vai receber 50% ou se a gente não vai receber nada, né? Ele pode alegar também que a gente nós recebemos 50%, ele desconta os 50% da agora, então a gente não temos nada, né? Por exemplo, nós podemos ficar nesse exato momento sem salário algum. Então, isso é interpretações, né? Eu tô falando, nós não temos nada de concreto. Então, lá no dia 20 de abril, nós estamos sabendo que nós teríamos só 5 dias de salário. Fizemos toda a mobilização entre os interinos, fomos atrás do vereador, fomos atrás de que foi, e no mês de abril,
no mês de abril que conseguimos conseguimos não, que foi feito esse acordo aí, que foi falado aí dos 10 vereadores, desses 50%. Então, aí nós ficamos praticamente um mês com 5 dias de salário. Agora, imagina uma pessoa, um ADI, alguns gerais, que recebe apenas um salário, a chegar lá no dia do fechamento de folha, lá, com todas as dívidas, aluguel, tem muitos que tem pessoas que moram aqui sozinhos, moram de aluguel, moram tal, chega lá, no dia do fechamento da folha, saber que vai receber apenas 5 dias. Aí ficamos um mês de luta, aí recebemos mais 10 dias referente a esse mês e 15 dias do outro. Aí deu um pouco, por exemplo, para quem recebe o salário, deu um pouco mais deu uns R$ 700, vamos colocar. Aí no mês seguinte, receber 50% de novo, R$ 500. Agora, para quem já teve toda essa dívida acumulada durante esse mês que ficou sem salário algum, aí depois receber uma média de R$ 700, depois receber R$ 500. Aí agora, na hora de retornar de novo, ter a triste notícia que vai receber só 50% de novo. Então, fica aí a indignação, a tristeza, a desvalorização, né, da educação, porque a maioria, uma boa parte dos interinos tem mestrado, outros têm pós, né? Passamos por um concurso, né? Concurso de Prova de título. Prova de título, quer dizer, não, um seletivo, aliás, falando melhor, passamos por um seletivo, né? Mas o seletivo é um concurso, ele é um concurso, o seletivo é concurso. A gente nunca pode fugir disso. O professor interino é professor. O auxiliar de serviços gerais interino é auxiliar de serviços gerais. É servidor público de pleno direito, ele só não tem estabilidade. Né? A gente nunca pode, não tem diferença. Eu defendo isso daí, você sabe disso, né? Com unhas e dentes, porque não podemos cair em discurso de diferenciação. No meu caso, por exemplo, eu entrei em março, tive gasto, né? Tive gasto com toda a burocracia para estar entrando lá tal, mais de R$ 100, né? A gente gasta mais de R$ 100 para poder estar só exame médico e um monte de xerox e tudo protocolado, né, no cartório e tal, então a gente gasta bastante para poder estar entrando. Gastei 100 e pouco em março, e quando foi em abril, já saiu o decreto suspendendo salário. Então eu fui receber somente em maio. Em março, fui receber em maio. Porque logo foi suspenso, tinha os 5 dias, eu não tinha o contrato ainda. Aí eu entrei, depois eu tive que assinar o contrato, tudo, depois ver a conta, então eu fiquei todo esse tempo sem estar recebendo. Aí eu recebi um mês de março e dia de abril. Mas assim, quem estava, por exemplo, desde fevereiro, chegou em abril, recebeu só 5 dias. Aí teve que ficar mais um mês também sem receber nada para poder receber em maio de novo. Então, e toda essa luta desgastante, né? Tudo que a gente corremos atrás, brigamos na Câmara e tal, um desgaste que, assim, eu acho que quase todos não estão em condição de voltar nesse momento, não só pela pandemia, que eu acho que a pandemia seria o de menos. Para quem acompanhou a gente de perto, eu acho que a pandemia seria de menos, assim, questão de desgaste, né? Lógico que a preocupação com a pandemia, ela é muito, nós temos essa preocupação mesmo, nós estamos contra a volta, inclusive, mesmo por apostila, para a gente é um risco enorme, porque a gente vai ter que, nós já enviamos as atividades, vai ser entregue na escola e depois vai ser recebida de novo e devolvida para a gente corrigir. Então, tanto nós podemos estar transmitindo o vírus para a família, como a família pode estar transmitindo para a gente também. Então, é um risco. Lógico que vai ter todo cuidado, né? Vai ter um aguardo pela escola, né? Vai ter todo cuidado por cada escola, vai guardar por uns dias e tal, mas assim, é um perigo. Porque a família vai ter que ir na escola para estar retirando essa apostila, depois vai ter que estar indo lá devolver. Aí nós enviamos por e-mail, mas aí depois nós temos que ir lá pegar ela pessoalmente.
para poder estar corrigindo. Então, para a gente é um risco enorme, principalmente para aqueles que têm algum problema respiratório. Eu tenho amigas que têm problema respiratório que não pode nem sonhar em pegar o vírus, por exemplo, um vírus que eles não conhecem. Então, é muito preocupante para a gente. Isso é verdade. Zé Carlos, eu até em relação a isso, uma preocupação que eu tive também, obviamente, conversei com o Aurélio, né, presidente do conselho. Ele, de certa forma, foi voto vencido, né, no conselho em relação a essa metodologia, né, de retorno. E eu fiz também um requerimento de informações sobre o plano de ação de biossegurança em relação a essa sistemática. Porque uma coisa é você falar assim, vou deixar o retorno do material lá 5 dias, 5 dias o vírus morre. Quem que fala isso? Né? Uma coisa é a gente ouvir dizer, né? A outra Sim. coisa é você ter um plano de ação de biossegurança, né? E que é imprescindível que tenha para proteção não só dos servidores, efetivamente, mas de toda a comunidade. Porque se você recebe um material contaminado e fica doente, depois vai devolver o material, você vai estar contaminando muita gente. Então, a Sim. biossegurança nesse aspecto é imprescindível. E vamos continuar hoje. Hoje, sinceramente, eu também estou com muita expectativa desse Olerite, né? Eu sei que está no fechamento de folha, a gente espera aí durante a semana o fechamento desse Olerite. Obviamente, a gente vai fazer algumas divulgações aí disso daí, até porque, como eu falei, hoje nós temos que contar com a participação popular nessa luta, né? A sociedade tem que entender, a sociedade tem que estar informada, né? E a sociedade tem que estar engajada junto com a gente. É muito bonito quando a sociedade chega lá no dia do professor, chega no dia da educação e todo mundo lá bate palmas, né? Só que as palmas não põem feijão na panela, né, de quem trabalha na educação. A gente está precisando agora de apoio realmente para receber os salários com dignidade e poder fazer o trabalho aí com dignidade. Acredito que nessa semana eu devo conversar também com mais gente da educação, né, para fazer uns alinhamentos, principalmente nessa questão aí da didática, do material. Mas vamos manter a nossa conversa, né, como a gente já mantém, né, um diálogo para ir passando essas coisas aí, tanto para a sociedade quanto também para os demais profissionais. Tá ok? Sim, como você mesmo mencionou aí, vai ser publicado, então quem tiver dúvidas, pode estar perguntando lá, Isso. né, comentando, que aí a gente vai estar tendo a par, né, que realmente, como hoje ou amanhã sai o Elerite, né, nós já vamos ter uma certeza mais ou menos de que forma que vai estar agindo, né, a Secretaria Municipal em relação ao nosso pagamento. E vamos continuar com os pedidos de informação, com os requerimentos. Vamos continuar, como dizer assim, levando a coisa numa rédea curta, né? A gente não pode deixar por conta da gestão, porque senão a gente já viu que a vantagem não fica para o nosso lado. Zé Carlos, eu tenho nem como agradecer você ter aceito esse convite assim em cima da hora. Falar uma coisa para você, tem um monte de gente que eu tenho convidado que não aceita, mas é lógico, né? Você não teria por que se furtar disso, até pela sua competência, a sua oratória, você é uma pessoa que se expressa muito bem. A gente vê aí, né, quem sabe, uma pessoa com projetos melhores aí, maiores aí para o futuro. Agradeço muito mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente também está agradecendo aí, estão vendo muito agradecimento, porque realmente foi uma conversa esclarecedora. E eu, como sempre, né, vou ficar à disposição, tá? Quando vocês precisarem, pode me procurar. Todo mundo tem meu WhatsApp, né, tem meu telefone, pode procurar no privado. Às vezes, principalmente esses últimos dias, a gente não deu conta de responder em todos os grupos, porque além das demandas da educação, nós tivemos demandas gigantescas aí em outras áreas, né? Você deve imaginar, é, até por conta dessas brigas de Câmara e prefeito, etc. A gente tem que estar acompanhando, mas dentro do possível, a gente faz de tudo para atender. Então, meu agradecimento, obrigado a vocês que acompanharam. Vamos deixar salvo o vídeo, vamos colocar na página e quem puder, né, como o Zé Carlos falou, quem tiver dúvida, quiser se manifestar, pode entrar em contato diretamente com ele, comigo, né, vamos conversando e esclarecendo as coisas.
Tá ok? Eu Obrigado, também, Zé. agra- eu também agradeço a participação. É, como ver, eu não estou também, não tô, até meio desmotivado em relação a todo o acontecimento, né? Tive um convite, pensei bem, hoje estava correndo atrás do contato com os alunos, tem a questão também do curso que eu faço de história, tem a questão da inscrição, tal, então tá uma correria que quase nem deu de estar participando e também nem deu de elaborar nada, mas assim, o que precisar a gente vai estar aí para responder, para estar lutando. A gente só não pode desanimar de uma vez, né? Mas assim, vou deixar, ser bem sincero, que eu não tenho muita esperança a relação a nós, ao nosso salário. Eu acho que a maioria também, eu expresso a voz da maioria dos interinos, né? Porque até então nós fomos assim, desrespeitados totalmente. Fomos e estamos sendo, né? Até com essa volta, né, de qualquer jeito, sem a nossa participação, realmente a opinião nossa, houve assim, repasse para a escola está adequando ali, e a escola tentou reunir com a gente, mas a secretaria mesmo não teve conversa, nem com os efetivos. Quem tiver amigos ou efetivo, está perguntando, não teve participação nem dos efetivos nessa volta às aulas, Não, então eu acho tem, que inclusive, alguns estão acompanhando a gente, é verdade. é muito preocupante, né? Quando nós estamos fora, né? Eu acho que quem está ali dentro da sala, quem está ali no dia a dia, que tem que estar participando, não ser excluído, né? Só obedecer. Então, Verdade. é Mas somente isso, eu acho, agradeço. mas Uma não ótima perda a noite a todos. esperança não, porque, como eu falei, a minha esperança ainda está no judiciário, né? Eu espero que resolva. E também nunca podemos deixar de nos esquecer do seguinte: a administração pública pode rever seus atos a qualquer momento. Isso significa que, se não der certo com esse prefeito, com o próximo, né, a gente ainda pode ter revisão desses atos aí expedidos, que é lícito e constitucional que o próximo prefeito volte atrás em relação a essa suspensão, caso não seja deferido pela justiça. Então não podemos Então, perder só a para esperança. encerrar, já que você tocou nesse assunto, a minha única esperança realmente é essa. É na próxima eleição, no próximo gestor, né? Que esse ano é um ano eleitoral, que nós possamos ter consciência no nosso voto, principalmente os professores, os profissionais de educação, não só professores, né? Sim, Que sim. pensem bem por tudo que nós passamos, aqueles também que têm parente ou que tenham pelo menos empatia, né, pela educação, que pense bem na hora de depositar seu voto, porque os representantes nossos que estavam lá, infelizmente, não só desejar. Prefeito, vice-prefeita, vereador, professor que está lá, né, secretária de educação, que é professora também, e deixar a gente passar por toda essa situação que não era necessário. Principalmente pela questão de tanto é o ano que veio mais dinheiro federal para cá, eu acho que vai vir. Então não tem explicação do porquê suspender o nosso pagamento. Eu não consigo entender. Isso é verdade. Então tá bom, José Carlos. Vamos Então fazer tá, jovem. compromisso então. Quem for candidato já tem que fazer um compromisso com o pessoal da educação, né? Sim, sim. Exatamente. E ficar todo mundo atento. Então tá bom. Obrigado de novo pela Um participação abraço. e ficamos à disposição. Tchau. Tchau.